Louvado seja Deus por mais um momento que Ele nos permite refletir um pouco sobre a sua grandeza, sobre os seus atributos, saber melhor quem é o nosso Deus. Nessa feita, nós vamos apresentar aqui o contexto de como Deus é percebido ou se deixa ser percebido em todo o Antigo Testamento. A pergunta é: quem é Deus? Os atributos de Deus no Pentateuco. Aí você pode dizer: e o que é Pentateuco? Pentateuco são os livros da lei, ou os livros de Moisés, ou os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco. E aí vem a indagação: quem é Deus nesses 5 livros? Ou como ele é percebido, ou como ele é descrito? Deus é o Criador, conforme Gênesis 1:1. Ele é o Todo-Poderoso, conforme Gênesis 17:1 e Êxodo 6:3. Ele é autossuficiente, conforme Êxodo capítulo 3, verso 14. Ele é Senhor, conforme Êxodo 20, verso 2. Ele é invisível, conforme Êxodo 33, 20. Ele é compassivo, conforme Êxodo 34, 6. Ele é santo, conforme Levítico 19, 2. Ele é imutável, conforme Número capítulo 23, verso 19. E ele é eterno, conforme Deuteronômio capítulo 33, verso 27. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos, que são uma composição de 12 livros. E na composição dos livros históricos vem a indagação novamente: quem é Deus? Ou seja, quais são os atributos de Deus nos livros históricos? Deus é fiel, conforme Josué 1:5. Deus é confiável, conforme Josué 1:6. Deus é libertador, conforme Josué 6:2. Ele é fidedigno, conforme Josué 21, verso 45. Ele é guerreiro, conforme Juízes 6:16. Ele é provedor, conforme o Ruth, capítulo 4, verso 13 e 14. Ele é defensor, conforme 1 Samuel 2:20. Ele é zeloso, de acordo com 1 Reis 14:22. Ele é justo, conforme 1 Crônicas 12, verso 6. Ele é bom, conforme Esdras 3:11. Ele é grande, conforme Neemias 8, verso 6. E ele é paciente, ainda em Neemias capítulo 9, verso 30. Esses são os atributos de Deus nos livros históricos, que é a segunda composição de livros das Sagradas Escrituras. O primeiro é o Pentateuco, o segundo, os históricos, que são a composição de 12 livros. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos ou os livros da sabedoria. E aí vem a indagação: quem é Deus nos livros da sabedoria? De acordo com Salmo 8, verso 1, ele é majestoso. De acordo com Salmo 9, verso 9, ele é refúgio. Salmo 18, verso 2, ele é fortaleza. Salmo 69, verso 16, ele é compassivo. Ele é sábio, de acordo com Salmo 104, verso 24. E de acordo com Provérbio 3, verso 19. Conhecedor de todas as coisas, Salmo 139, os versos de 1 a 5. Protetor, Provérbios 2,
verso 8, escudo, Provérbio 30, verso 5, e juiz, conforme Eclesiastes, capítulo 3, verso 17. Isso é a terceira composição dos livros das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Primeiro, a lei. Segundo, os livros históricos. Terceiro, os livros poéticos. Depois dos livros poéticos, a quarta composição são os profetas maiores. E aí, novamente, vem a pergunta: quem é Deus? Ou quais são os atributos de Deus nos livros dos profetas maiores? De acordo com Isaías, capítulo 9, verso 6, ele é conselheiro. De acordo com Isaías 32, verso 22, ele é juiz. Em Isaías 40, verso 28, ele é eterno. Jeremias 10, 10, ele é eterno. Justo, Isaías 15, verso 21, Daniel 9, verso 14. Onipresente, Isaías 66, 1, ou Jeremias 23, versos 23 e 24. Ele é poderoso, Daniel 2, 20. Ele é vivo, Daniel 6, verso 20 e verso 26. E ele é grande, Daniel 9, verso 4. Que esta é a quarta composição de livros do Antigo Testamento. E a quinta composição do Antigo Testamento são os profetas menores. E aí vem a mesma pergunta: quem é Deus? Quais são os atributos de Deus nos livros dos profetas menores? Os profetas maiores têm uma composição de 5 livros e os profetas menores têm uma composição de 12 livros. E nesses 12 livros, como é que esses profetas descrevem a Deus? Oséias, capítulo 8, verso 14, que Deus é criador. Da mesma forma, Malaquias, em 2,15, reconhece que Deus é criador. Ele é fortaleza, de acordo com Joel, capítulo 3, verso 16. Ele é implacável, conforme Amós 1,3. Ele é vingador, de acordo com Obadias, verso 15, que Obadias tem apenas um capítulo. Ele é vingador também, de acordo com Naum, capítulo 1, verso 2. Mas ele é paciente, de acordo com Jonas, capítulo 4, verso 2. Ele é forte, de acordo com Miqueias, capítulo 5, verso 4. Ele é altíssimo, de acordo com Miqueias, capítulo 6, verso 6. Ele é restaurador, de acordo com Naum 2:2, Sofonias 3:20, Zacarias 10:6. Ele é glorioso, de acordo com Abacuque, capítulo 2, verso 14, ou capítulo 3, verso 3. Ele é famoso, de acordo com Abacuque 3:2. Ele é correto, de acordo com Sofonias 3:5. Ele é destruidor, de acordo com Ageu 2:22. Ele é justo, de acordo com Zacarias 3:2. E ele é purificador, de acordo com Malaquias 3:3. Dentro desse contexto de toda a composição do Antigo Testamento, nós mostramos a percepção dos escritores de todos os livros que vai de Gênesis a Malaquias. Quem é Deus? Quais são os atributos destacados por esses escritores em cada livro? E aí temos toda a composição do Antigo Testamento, mostrando quem Deus é. E aí vem uma pergunta: como você tem visto a Deus? Qual é a leitura que você tem feito dele? Você tem conhecido os atributos de Deus? Você tem aprendido como ele é e como ele age? O que ele tem feito em teu favor? Que leitura você tem feito de Deus?
O que você tem aprendido dele para a glória dele? Que leitura você tem feito? Ele tem sido para ti o teu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia? Pois quando a gente lê no livro dos Salmos, por exemplo, que é um dos livros poéticos, nós vamos contemplar a ação gloriosa de Deus, daquele ser que é fortaleza, que é refúgio, que é socorro presente para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam, para aqueles que buscam adorá-lo em espírito e em verdade, para aquele que encontra em Deus a razão da sua existência. Disse o salmista no Salmo 46, por exemplo: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você tem feito de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro presente? Você tem deixado que Ele opere em sua vida? Pois Ele, o Senhor, Ele deve ser a tua força. Disse o salmista no Salmo 18, o salmista Davi disse assim: ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Você tem reconhecido em Deus esta fortaleza, esse refúgio, a razão da sua existência? Se você tem feito isso, glória a Deus por isso, pois Ele quer ser, na tua vida, o teu libertador. Ele quer ser para ti o teu defensor. Ele quer ser para ti aquele ser em que você confia. E lembre-se que Ele é fiel e digno de toda a reverência, de todo o respeito, de todo o cuidado, de todo o zelo. Porque foi Ele quem veio ao encontro do ser humano. Uma vez que o ser humano caiu, desobedeceu a sua palavra, perdeu a sua comunhão com Ele.
mas ele veio ao encontro desse homem e teve a proposição de restaurá-lo, de trazer de volta a sua presença. Com a queda desse homem, todos os homens caíram. Que homem foi esse? Adão. Com a queda de Adão, todos os homens caíram. Mas Deus trouxe a solução para todo aquele que nele crê. Que Jesus é o Senhor e Salvador, que pode resgatar o homem caído e trazê-lo à presença de Deus, para que esse se torne um verdadeiro adorador, aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. O que você tem feito para reconhecer a sua natureza pecaminosa? Você tem se colocado diante de Deus e tem clamado a Deus, pedindo a Deus que Ele seja o teu refúgio e a tua fortaleza, seja o teu socorro presente em tempos de aflições? Seja aquele que te recebe diante dele, independente da tua circunstância? Para você ser recebido diante de Deus, independente da tua circunstância, é preciso que você esteja refugiado na pessoa de Cristo Jesus. Porque só na pessoa de Cristo Jesus é que o ser humano tem vida e vida em abundância. O inimigo de nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse para nós: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Você quer ter vida em abundância? Refugie-se em Jesus. Jesus é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Como eu tenho esse esclarecimento? A própria palavra nos diz que a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ela tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e apresentar este homem a Deus através da pessoa de Jesus. Se você quer estar na presença de Deus, busque a Deus através de Jesus. Reconheça a sua natureza pecaminosa, porque não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra em Romanos 3,10. E se você quer gozar da presença de Deus, saiba que só através de Jesus. Porque fora de Jesus, o que o homem tem por herança é a morte. Que morte? A morte espiritual. Porque a morte física todo ser humano vai passar. Agora, a morte espiritual irá passar todos aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pois em Romanos 6:23 o texto diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Se você quer ter vida eterna com Deus, se você quer conhecer mais de Deus, nesta reflexão nós apresentamos todos os atributos de Deus, descrito por todos os escritores do Antigo Testamento. Apresentamos os atributos nos livros da lei, apresentamos os atributos nos livros históricos, apresentamos os atributos nos livros poéticos, nos profetas maiores e nos profetas menores. Ou seja, apresentamos todos os atributos de Deus nos 39 livros do Antigo Testamento, para que você pudesse perceber que Ele é o ser soberano, que pode sobre todas as coisas, que age em todas as coisas e que quer ser, na tua vida, Senhor e Salvador. Para isto, você precisa tão somente reconhecer o seu Filho, que foi enviado por Ele para salvar o pecador. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.